Essa empresa é a Lieve Analytics, é uma empresa de tecnologia. Desde 2020, a gente vem se especializando, iniciamos um projeto especificamente para a inteligência artificial e desde lá, nos últimos anos, a gente fez projetos com algumas das maiores empresas do país. Fizemos projeto com o Banco Itaú, fizemos projeto com a operadora Oi, com a operadora Claro, consequentemente, e com algumas franquias aí, Oral Sim, por exemplo, que é uma franquia de odontologia. O que a gente faz? O que a gente se especializou? Nós fazemos projetos de IA sob medida. Então, o que é o projeto de IA sob medida? A gente entende especificamente qual que é o problema maior do empresário da empresa e cria o que a gente chama de funcionário digital, que basicamente funcionário digital pode fazer qualquer coisa que um ser humano faça dentro de um computador. Então, em resumo, o que a gente faz é isso. Basicamente, a gente consegue fazer qualquer coisa que uma empresa precise na parte de automação, né? O que a gente faz é automatizar processos. E a gente sabe que dentro das empresas o que mais tem é processos. Desde 2024, só para dar um contexto, nós nos tornamos uma franquia de inteligência artificial. Hoje nós somos uma franquia, desde 2024 temos 84 franqueados espalhados pelo Brasil e mais de 1.400 clientes na nossa base. O nosso maior projeto hoje foi com a operadora Oi. Qual que era o problema deles? Excesso de gente na operação, né? Excesso de gente no atendimento, no suporte, e isso estava causando um custo de aquisição de cliente, principalmente através do canal online, estava muito caro. O custo de aquisição de um cliente na Oi através do canal online estava R$500. Eles nos procuraram para a gente desenvolver um projeto de IA para reduzir a operação, reduzir os funcionários, né? Reduzir os problemas, né? A gente conseguiu tirar 80% da mão de obra do processo e o custo de R$500 caiu para R$100, tirando até 80% das pessoas que atuavam no atendimento. Um exemplo de uma operação que a gente atuou e mudou completamente a forma de trabalho, numa área mais interna, foi um grupo, né, de empresas de cuidadores de idosos, por exemplo, né, que é um exemplo bem distante para começar vocês poderem oxigenar e entender. Também posso trazer outros exemplos de outras áreas. Mas essa rede de clínica de cuidadores de idosos, qual era o grande problema deles? O turnover, né, muito alto, né? Então eles têm inúmeras clínicas espalhadas pelo Brasil e eles têm mais de 200 contratações por mês acontecendo, né, em todas essas clínicas. É claro que a gente fala de picos de contratação, isso é uma média, pode ser, tem meses que tem menos, tem meses que até tem mais, mas o grande problema deles era analisar o volume de currículos que chegava do RH para contratar essas pessoas. Então, tem classificações, perfis diferentes e eles recebiam através dos canais online ali, né, pelo e-mail, pelo WhatsApp, até mesmo pelo Instagram das empresas. Isso era redirecionado para o setor de RH e a partir daí a equipe, né, que era composta ali por até mais de 5 pessoas para fazer todo esse filtro, essas análises, salvar dentro das pastas lá do RH e quando surgia a necessidade de contratar alguém, eles iam lá e, né, selecionar esses currículos, tinham que reler tudo, então era um processo complexo. O que a gente fez? A gente colocou uma IA conectada em todos esses canais de atendimento, né, lá no WhatsApp, lá no e-mail, lá no Instagram, então todas as portas de entrada, né, dos currículos nós conectamos uma plataforma e uma inteligência artificial nossa, né, a plataforma de atendimento e gestão, né, que a gente tem também, para que isso fosse visível aos olhos também da gestão ali do setor de RH, porque cada pessoa que chama vira um lead, vira um card dentro da plataforma. Antes, esses atendimentos ficavam perdidos ali no WhatsApp, né, ou até mesmo no e-mail. Então, eles tinham também como classificar o perfil dessas pessoas ali pelo atendimento, quando precisar chamar, né, essa pessoa para uma entrevista ou algo assim. Então, a gente conectou a plataforma, agora tem algo visível e a gente pode organizar, né, por perfil essas pessoas no atendimento, que facilita também a comunicação depois. Mas a grande cereja do bolo
desse projeto é o seguinte: conectado então a esses canais, a IA recebe esses candidatos, né? Se for por e-mail, se for por WhatsApp, se for pelo Instagram. Ela conversa com o candidato, lê o currículo dele, classifica o perfil, se faltar alguma coisa ali na hora, né, alguma informação importante, a própria IA já coleta a informação e ali inicia o trabalho. Ela salva então os documentos, né, os currículos, em pastas já segmentadas no banco de dados e salva um resumo, né, do perfil e os dados, né, cadastrais dessa pessoa lá no banco. Quando isso né, ela faz de forma autônoma, sem o envolvimento de nenhum ser humano ali no processo. A partir daí, quando o RH ele quer contratar alguém ou algumas pessoas, ele passa esse resumo, ele chama a IA, né, a gente tem um número específico do RH que já está setado lá para que ela saiba que não é o candidato, e sim o RH da empresa. O gestor chama a IA e diz para ela: olha só, eu tenho 2 vagas, uma é para essa região, outra é para essa região aqui da cidade, e o perfil para essa vaga é esse. Eu preciso de uma pessoa que já é com graduação lá, né, formada em tal especialidade, e essa outra vaga aqui já é para um cargo mais técnico, não precisa ser formado lá na faculdade. Então, a idade é essa, me traz aí algumas opções. Ele passa um resumo ali do perfil e ela traz, né, várias opções para ele, já filtradas pelo perfil, pela região, pela idade, pela formação, né, pela classificação técnica. Isso reduziu o lead time de análise, né, para a contratação de uma pessoa de 7 a 10 dias que se tinha antes. Isso em tempo real. Então, em alguns segundos, ele informa que ele precisa ir atrás das opções. Para ser feito isso antes, eles gastavam 7 a 10 dias para classificar os currículos, selecionar as pessoas, né, fazer todo o trabalho. Tu relatou aí, a gente fez para a operadora Oi o que a gente chama de gerente virtual, né, que ele analisa tudo que está sendo feito na operação, tanto na cobrança quanto no suporte. Até essa ligação que é gravada, o gerente virtual, cada ligação, identifica o que foi falado certo ou errado e faz um documento para isso e depois manda para os gestores. E também na cobrança, né? Tá cobrando da maneira certa, está cobrando nos dias certos, está começando a cobrar 5 dias antes, está continuando a cobrar 5 dias depois. Então, é isso que tu relatou. Eu só não detalhei antes, mas é o que a gente chamou de gerente virtual, que é basicamente a IA consegue ver tudo o que está acontecendo na empresa e detalhar diariamente, semanalmente, mensalmente para os gestores, independente de qual setores são, de todos os setores. A gente tem 2 viés, né? Tem empresas como a Oi, ela queria reduzir literalmente o número de funcionários, mas o que eu vi vendo nos últimos anos, a maioria das empresas, elas não querem demitir. Demissão é ruim, né? É caro, é ruim demitir, é caro demitir, né? Não necessariamente a IA serve só para tirar o emprego ou diminuir a mão de obra, mas ela pode ficar com a mesma equipe, pode fazer muito mais com a mesma equipe. Então ela pode reduzir a equipe, mas ela também pode possibilitar fazer muito mais, ter um resultado maior, mais eficiência com a mesma equipe, que é essa sugestão que tu está dando. A gente tem uma experiência em engenharia de banco de dados muito grande, engenharia de software então, e engenharia de automação, que é da IA. Então a gente não só constrói uma IA, também a gente pode construir software, dashboards, tudo o que vocês precisarem para dar mais eficiência nessa operação de vocês com os dados que vocês já têm. Então é literalmente um gerente virtual mesmo. Foi a nossa expertise, como eu falei, expertise de engenharia de banco de dados, engenharia de automação e engenharia de software. A gente aluga os códigos de linguagem. O que é o código de linguagem? A OpenAI cria o seu, o Google cria o seu, a Grok do Elon Musk cria o seu, a DeepSeek, todos eles têm esses super códigos que são as inteligências. O ChatGPT é pegar aquele código e foi criado um produto chamado ChatGPT, no qual tu dialoga com ele, né? Esse é um produto. A gente aluga esses códigos e cria os nossos produtos que a gente chama de funcionário
digital. Vamos fazer uma analogia com um funcionário humano. O ChatGPT, então se tu contratasse o GPT como humano aí na tua empresa, ele seria um consultor, né? Ele só falaria com você e no máximo escreveria um texto, né? Então o ChatGPT é aquele funcionário que só fala, né? A gente aluga aqueles códigos e a gente tem o conhecimento de todos os códigos, de todos que foram lançados. A gente tem uma equipe muito grande de P&D, pesquisa e desenvolvimento, que fica só em função disso, de ver as novidades e testar para ver como a gente pode melhorar os nossos processos. Mas então a gente vai identificar qual que é o melhor código para isso que vocês querem, cria toda a estrutura em cima do processo de vocês para que esse código trabalhe em cima disso e seja um funcionário para a empresa de vocês. Desenvolver uma IA é 10% do processo. 90% do processo é fazer essa IA rodar em escala. Então, o nosso modelo de cobrança é recorrente, é mensalidade, até porque a gente dá o suporte enquanto você estiver conosco. Qualquer problema, qualquer coisa que acontecer, o que a gente prioriza é a recorrência do nosso cliente. Então, a gente cobra por mensalidade. E o que a gente faz? A gente faz o que a gente chama de mapeamento. A gente mapeia todo o processo, mapeia o que você vai querer especificamente e a partir desse mapeamento a gente faz um orçamento. Hoje, ao contrário de 2 anos atrás, tudo que a gente faz, dependendo se tiver que criar software ou não, é 10 vezes mais barato do que há 2 anos atrás. Hoje, a nossa operação, eu estava falando do Carlos, a nossa empresa cresce 30% ao mês, mas a nossa equipe cresce 2% ao mês. Porque a gente está automatizando cada vez mais a nossa empresa, então tudo está mais barato, né? Tanto a implantação quanto a mensalidade está ficando cada vez mais barato. Principalmente na implantação, né? Que é se a gente tiver que construir alguma coisa. Bira, vê o horário na semana que vem para a gente fazer uma videochamada, onde vai estar a minha equipe técnica junto, e aí a gente começa a desenhar esse projeto. Só para vocês entenderem, hoje na nossa empresa, nós temos 84 franqueados espalhados no Brasil, mas dentro da nossa sede, que é do Rio Grande do Sul, a gente tem 14 pessoas que formam uma equipe principal e mais 35 ou 37 desenvolvedores abaixo dessas 14 pessoas. Então você pode ter certeza que a nossa equipe é uma das melhores e maiores equipes de inteligência artificial do país. Então pode ter certeza que o que a gente mapear, o que a gente decidir ali, o que a gente acordar, nós vamos entregar. Para a gestão pública, qual que é a intenção? Nós vamos desenvolver uma IA que vai estar conectada, né? Ela vai estar conectada na prefeitura, né? Fazendo ali a recepção de todos os turistas que passam em Campos do Jordão. Eles vão espalhar placas, né, pela cidade toda, com QR Code, né, com o número de contato ali para chamar o guia turístico digital. E os turistas vão acionar ela através desse contato, desse QR Code, e vão falarem qual é a intenção deles, né, na cidade. E através de algumas perguntas ali, estratégicas que ela vai fazer, ela vai colher algumas informações e vai sugerir, né, roteiros turísticos, restaurantes para jantar, né, estabelecimentos para fazer ali interação com a família, enfim, N possibilidades dentro do que a cidade entrega. Então, a cidade ganha com isso porque a partir do momento que ela tem IA, né, falando com o turista, ela tem contato direto e através desse contato ela vai também entender qual é o perfil do maior volume de turistas que está indo, quais são as necessidades, né, ou quais são as intenções das pessoas que estão indo para a cidade. E com esses dados, com essas informações, fazer ali a política pública, né, investir nas áreas que os turistas estão procurando. Então é algo muito interessante, muito valioso para a prefeitura. E é algo que está se iniciando aí, né? O projeto já está mapeado, já está orçado, e a gente pretende dar início aí, se tudo der certo, antes do final do ano do desenvolvimento. Isso é o que eu posso passar de informação por enquanto.